Desde o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, 25 de novembro, é realizada a campanha Laço Branco. O objetivo é conscientizar a sociedade, principalmente os homens. É uma luta difícil, mas que há avanços, como as leis Maria da Penha e do feminicídio. Ainda é preciso muito mais. Enfrentar essa sociedade machista não é fácil, mas temos que reivindicar pelos nossos direitos e cobrar do poder público políticas de proteção. Homem que bate em mulher tem que ir para a cadeia. Sobre o assunto, uma entrevista aqui no estúdio. Este é um dos destaques do Jornal do Dia e veja também. Feriadão em Alagoas e os hotéis estão cheios. A ocupação chegou a 95%. As homenagens à Rainha do Mar e Iemanjá na Orla Marítima de Maceió. E um projeto em um abrigo para idosas leva muito amor e amizade por meio das tradicionais cartas. O JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. A gente começa o Jornal do Dia desta sexta-feira falando de turismo. É que o feriadão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em boa parte do Nordeste, lotou os hotéis de Alagoas. Com a retomada das viagens de turismo após um tempo de crise, a expectativa para a alta temporada é a melhor possível. 95%. A rede hoteleira comemora o percentual de ocupação em todo o estado de Alagoas neste feriadão. É um bom resultado, já que a gente teve um crescimento, um aumento de mais de 10% da quantidade de leitos aqui em Maceió, né? E então a gente mantendo a ocupação já é um bom resultado. O feriado na sexta-feira é um dos aliados desse resultado positivo. Hoje é feriado em 5 capitais do Nordeste. Com isso, Alagoas recebe muitos turistas da região, que com passagens aéreas mais caras, resolveram apostar na viagem através das rodovias. Eles, os turistas, de perto ou de longe, não se decepcionam ao escolher Alagoas como destino para as férias, ou até mesmo essas folgas mais duradouras, provocadas pelos feriadões. É a primeira vez que eu venho a Maceió. O que é que você está achando da cidade? Gente, tô achando linda. Juro, muito linda, muito linda. Valeu a aposta, né? Valeu, obrigada, amiga. Eu ganhei o pacote da minha amiga, então eu vim aqui, eu achei que era uma coisa, mas é outra totalmente diferente. As praias são incríveis, eu tô amando. Tendo esse retorno positivo, a rede hoteleira está com boas expectativas para toda a chamada alta temporada. A gente está com boa expectativa também para a alta temporada. Né? Conseguimos um bom número de malha aérea, está bem equilibrado, né? A gente vê a economia melhorando, aí, então estamos com boa expectativa para a temporada. Sim. E para que Alagoas continue registrando altos índices de ocupação, um passo importante é aumentar o intercâmbio entre o Brasil e os países vizinhos. Foi com essa intenção que os ministros de turismo do Mercosul se reuniram ontem aqui em Maceió. Na solenidade, o ministro Max Beltrão anunciou um crédito de 450 milhões de reais para a construção de hotéis e pousadas. Após a reunião, os ministros do Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina apresentaram estratégias e uma linha de crédito aos empresários do setor, o Fundo Geral do Turismo, Fungetur. Hoje estamos anunciando para todo o Brasil cerca de 450 milhões de reais em créditos para a construção de hotéis, compra de equipamentos, construção de resorts, construção de pousadas, de todos os temas voltados para o turismo. Prefeitos alagoanos, representantes do setor hoteleiro, vereadores participaram do encontro, que contou também com a participação do presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, Vinícius Lumertz, e do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito. A nossa estratégia de atração de turistas internacional está sendo toda canalizada e toda voltada para o Mercosul. E um evento como esse aqui hoje, sem dúvida, atrai os olhares dos grandes players do turismo desses países.
Na ocasião, os ministros assinaram a Declaração de Maceió, um pacto em favor do desenvolvimento econômico e turístico através dos parques temáticos. Entre as novas estratégias citadas pelo ministro alagoano estão a livre circulação de pessoas entre os 4 países e a melhoria da malha aérea. Trazendo mais voos entre os países do Mercosul para o Brasil e vice-versa, fazendo com que os países da América Latina e, sobretudo, da América do Sul, possam ter mais visitantes entre os seus países. O turismo ele se faz de forma regional com mais facilidade. E atenção, estudantes universitários, o Ministério da Educação anunciou mudanças no financiamento estudantil, o FIES. A repórter Damares Bubans conversou com o ministro Mendonça Filho em Brasília e traz os detalhes para a gente. O FIES passou por mudanças depois que o Congresso Nacional aprovou a medida provisória enviada pelo governo. As novas regras já passam a valer em 2018 e incluem alterações na forma de pagamento e o fim da carência de 18 meses. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre essas novas regras é o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, uma das principais mudanças desse novo FIES seria essas modalidades que ele adotou, essas 3 novas modalidades? Bom, temos algumas mudanças importantes que asseguram o acesso ao financiamento estudantil para estudantes que desejam cursar um curso superior numa faculdade ou universidade privada. Quais sejam? Primeiro, a gente tem aí juros zero para 100 mil contratos a partir do próximo ano. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós vamos ter uma taxa de juros de no máximo 3% para 150 mil contratos. E além de uma oferta de crédito para uma faixa da chamada classe média, que superando a casa dos 3 salários mínimos de renda familiar per capita, o que mostra a amplitude da ação do FIES, beneficiando estudantes mais pobres e também oriundos da classe média em condições bastante favoráveis. Agora as formas de pagamento também mudam. Mudam, mas levarão todas elas em consideração a capacidade de pagamento do jovem e do estudante que contratam um financiamento estudantil, o que é muito positivo. Além disso, ele só começará a amortizar o financiamento à medida que ele tenha adquirido uma condição de renda, ou seja, assumindo um emprego, trabalhando e tendo renda para pagar o financiamento, ele começa a pagar. Ou um pequeno empreendimento que possa bancar o pagamento do financiamento estudantil. Esse pagamento também vai poder ser feito agora com desconto em folha, é isso mesmo? Isso, desconto em folha, o que reduz, evidentemente, também as condições de inadimplência e o risco de crédito para as instituições privadas que ofertam justamente vagas em faculdades e universidades privadas. Ontem mostramos aqui no Jornal do Dia a operação da PF Duas Faces, que culminou com a morte de Eric da Silva Ferraz, um dos chefes de uma grande organização criminosa de São Paulo. Ele foi morto durante confronto com a polícia em um condomínio de luxo aqui em Maceió. Eric, que era dono de vários estabelecimentos na capital, sofreu um atentado em setembro do ano passado em um suposto assalto. As imagens do circuito interno da academia de Eric, no Tabuleiro do Martins, mostram que 2 homens o abordam na caminhonete dele. Tiros são disparados. Eric foi atingido nas pernas, mas conseguiu escapar. O inquérito foi aberto na época. De acordo com a polícia, Eric disse que os bandidos teriam roubado uma mochila com documentos e 30 mil reais em dinheiro. Nós estamos no Dezembro Vermelho, que alerta sobre os riscos da AIDS. Em Arapiraca, o número de casos notificados cresceu em relação ao ano passado. Veja com Ângelo Farias, do portal 7 Segundos. Boa tarde, Ângelo. Olá, Sabrina, boa tarde para você, para todos do JD. A gente volta nesta sexta-feira com uma notícia preocupante. Esse é o mês de dezembro, o mês vermelho, relacionado ao combate à AIDS no Brasil. E a prevenção é muito importante. Os números são assustadores no Brasil e não somente em Alagoas. Em Arapiraca o número também é crescente. E a coordenadora deste programa, a Daniela França, falou com a nossa reportagem sobre os números e sobre os cuidados. A gente está vivenciando uma epidemia no Brasil todo, né? Veja que a AIDS ela começou na década de 80, houve até o controle da doença, mas agora, né, com essa questão do desmonte das políticas públicas a nível federal, tá? Está havendo um acréscimo dos casos. Aqui em Arapiraca, esse ano 2017, até outubro, né, nós tivemos um número de casos
de 76 casos notificados de HIV. Não é? Então, para você ver que houve um aumento em relação ao ano passado. Isso é Arapiraca? Em Arapiraca, residentes em Arapiraca. Olha, Sabrina, em Arapiraca é um grupo de jovens empreendedores que se reúnem semanalmente para discutir sobre negócios. Lançaram desta vez e criaram uma associação de empreendedores da cidade. O 7 Segundos acompanhou a solenidade desse evento e ouviu os empresários que montaram essa associação e qual o intuito desse novo projeto. Começou em 2016, no mês de maio, como um grupo de jovens empreendedores aqui da região que buscavam, na realidade, aprendizado, uma troca de experiência. E com o passar do tempo, os encontros, as ações que nós fizemos aqui na região, hoje evoluiu para uma associação. Então a associação Ação Empreendedora vem justamente para dar um passo a mais em relação ao desenvolvimento, à criação e geração de negócios inovadores e a responsabilidade social que todo empreendedor tem que ter. Bom, Sabrina, a gente vai ficando por aqui com a nossa participação de hoje, desejando a todos um ótimo final de semana. Se quiser mais informações é só acessar 7segundos.com.br/Maceió, Arapiraca. Agora é com você, Sabrina. Ângelo, muito obrigada pelas informações. Até segunda-feira. A seguir, as homenagens a Iemanjá na Orla Marítima de Maceió e as nossas dicas da virada cultural. Volto já.